Olá, pessoal do Papo de Prateleira, esse espaço de conteúdo, um dos espaços de conteúdo, na verdade, da plataforma Agro Revenda, que está aqui de volta para conversar com você sobre o que tem na prateleira da revenda brasileira, o que está sendo distribuído da indústria para as fazendas do Brasil e o que tem de tecnologia boa na indústria brasileira da área de agropecuária para que o fazendeiro utilize bem na fazenda e produza melhor, com mais eficiência, com maior produtividade, porque isso coloque mais dinheiro no bolso. Eu estou hoje aqui com uma especialista num assunto que é importantíssimo e ele não é visto, inclusive, né, por alguns empreendedores rurais, e deve ser visto mesmo tratando de seres vivos que são microscópicos. A gente está falando de micotoxinas e quem entende tudo de micotoxinas é a Cláudia Ceola, que é médica veterinária lá da Guabi. E tudo bom, Cláudia? Bem-vinda aqui ao Papo de Prateleira. Muito obrigada, boa tarde, olá, Ruiba, é um prazer para mim muito grande estar aqui batendo esse papo com você, nesse canal aí que traz tanta informação para o agricultor. Beleza. É um prazer. Obrigado a você, Cláudia. Cláudia, fala uma coisa para mim, para a gente começar para ilustrar esse pessoal, que eu estava falando que é uma coisa que não se vê, e é uma coisa que às vezes as pessoas não prestam atenção ao produtor quando compra um belo produto na revenda, lá na sua cooperativa ou direto da Guabi, e compra uma ração maravilhosa e acaba tendo problemas com essa ração na hora que está guardado na fazenda e vai dar para o animal. O que é, afinal, micotoxina e por que ela pode atrapalhar a vida do produtor por estar presente na ração que ele comprou lá na revenda? Riba, na verdade, as micotoxinas são toxinas que são produzidas pelos fungos, né? Então, os fungos, quando eles sofrem por estresse, eles acabam liberando essas micotoxinas, e essas micotoxinas elas podem causar diversos tipos de problema na saúde animal, tá? Então, a minha especialidade é em equinos, mas nós temos perdas enormes também, não só com ruminantes, com suínos, aves, também por conta dessas micotoxinas, né? Sim. Então, o que acontece? Quando nós temos um ambiente de alta temperatura, abafado e umidade, é quando esses fungos se proliferam. E aí é justamente quando eles desenvolvem essas toxinas que, se forem ingeridas pelos animais, podem causar diversos problemas, tanto problemas reprodutivos, podem ter problemas agudos de morte. Então, tem diversos casos que a gente sabe de problema neurológico que dá. Então, é quando você tem uma ingestão muito grande dessas micotoxinas e você pode ter problema de leucoencefalomalácia, que é uma doença neurológica que comete o cavalo, não tem cura. Então, pode ter cólica, pode ter perda de apetite. Pode ter aborto, né, Cláudia? Aborto, a reabsorção de embrião. Então, às vezes, é tão interessante porque quando você tem a ingestão de pequenas quantidades dessas micotoxinas por longos períodos, começa a ter uma imunossupressão nos animais e eles começam a apresentar sintomas que são inespecíficos. Então, muitas vezes, o clínico ele acaba não diagnosticando o problema que afeta o animal. Porque, vamos supor, você pode ter inapetência, você pode ter perda de performance, você pode ter uma reabsorção de embrião, um aborto. E isso são coisas que podem acontecer por outros problemas. E muitas vezes o clínico veterinário não relaciona a micotoxina. Perfeito. E por que isso é muito grave, Riba? Porque o nosso plantio dos nossos cereais no Brasil é plantio direto. E quando você tem o plantio direto, as condições que esse plantio ocorre justamente favorece o aparecimento dessas micotoxinas. Então, até a Altec fez um levantamento, mais de 95% dos grãos produzidos no Brasil, eles têm micotoxina. Perfeito. Então, o que acontece? Não tem como, é muito difícil você produzir um produto, uma ração, seja o que for, a partir desses ingredientes e você não ter isso. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande no processamento desses grãos, para a utilização de sequestrantes de micotoxina, de antifúngicos,
para que quando o produto acabado, né, a ração pronta, ela armazenada adequadamente, ela não desenvolva isso. E também nós temos que ter um controle grande no próprio estoque, né? Porque assim, a gente tem um controle severíssimo na fábrica para entrada da matéria-prima. Deixa eu só tentar te ajudar, pelo menos nesse meu propósito, né, para o pessoal que está acompanhando o Papo de Prateleira entender. A Cláudia falou a respeito, por exemplo, dos dois principais ingredientes de ração animal, que é soja e milho. Né? E soja grão, soja farinha. Então, assim, ele está plantado no meio ambiente, o meio ambiente é simplesmente... Esse é o planeta Terra, é o planeta Vida, então não é só soja e o milho que são produzidos. O trigo, existem milhões, bilhões de micro-organismos que estão presentes no solo e grudam no grão, grudam na semente e tal, tudo mais, e por isso, na hora que é colhido, vai junto lá para a fábrica. Existe controle pelas indústrias que trabalham com ração, como a Guabi, que é um controle rigoroso no silo, no material que vai ser preparado, que vai ser embalado, vai ser mandado ou direto para o produtor ou através de distribuição. Bom, esse controle já existe. Deixa eu te falar. Aí você agora tocou num assunto que é um controle a ser feito lá na revenda, lá no distribuidor. Então, eu queria que você respondesse a pergunta assim: que cuidados a revenda e o distribuidor que guarda o produto que ele comprou da Guabi para vender para o cliente dele, que é o produtor que vai usar na fazenda, e o produtor que comprou esse produto da Guabi, está lá e estocou, porque ele não compra só para dar no mesmo dia, como é que ele pode tratar bem dessa ração, desses produtos, e não ter problema com microtoxina, ou ter um problema muito pequeno que é fácil de controlar? Sim. Partindo do princípio que esse produto sai em perfeita qualidade pela qualidade da indústria. Controle de qualidade da fábrica, né? Então, esse produto vai para a prateleira. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, o produto ele não pode ser armazenado no chão diretamente, jamais, e nem encostado na parede. O pessoal da revenda, ela está falando com vocês. Quem guarda o produto para vender. Mesmo que a embalagem esteja de plástico. Por quê, Riba? Na costura do produto de plástico, ele tem um lado que é fechado e um lado que é costurado. Perfeito. Se essa costura fica na parede, encostada, você pega a umidade da parede. Então, muitas vezes acontece, não, mas aqui não chove, mas se tem uma infiltração, se está mais úmido. Então, o certo você pode colocar aí pelo menos 20 centímetros, de 15 a 20 centímetros da parede, né? De distância. Desencostado da parede, esse é o ideal. Do chão, da parede e do teto. E do chão colocar, exatamente, e do chão colocar o estrado. Né, de madeira, que é o ideal, ou de plástico, para você não ter esse contato, porque a umidade ela entra, né, pela costura da embalagem de plástico. E o micro-organismo está dentro dessa umidade. E na verdade, quando você dá a condição da umidade, você está dando condições para que ele apareça. Perfeito. Entendeu? É o hotel dele, né? Exatamente, você está dando condições, que é aquela história do pão, eu sempre falo isso, palestra, sabe quando você pega o pão puma, que está com aquela rodelinha verde? Sim. Aquilo é fungo. Só que o que acontece, Riba, muitas vezes, não necessariamente, no caso do pessoal da agro-revenda, com ração, isso acontece em todos, né? Quando você pega um produto que molhou e ele embolora, vão formar placas de mofo, entendeu? Então, é fácil de se visualizar. Perfeito. Só que a gente não pode esquecer que muitas agropecuárias vendem o feno, e o feno também mofa. Por quê? Quando o feno ele é cortado e não dá tempo de secar, que é uma realidade muito grande que a gente tem hoje no Brasil por conta do nosso clima. Quando você cortou o feno, né? Putz, vai chover, o cara não vai perder o feno, ele vai lá e ele enfarda. Então, quando você enfarda ele com uma umidade maior e você armazena isso, no armazém você tem uma alta temperatura. Então, às vezes a gente coloca a mão dentro do feno, você sente a alta temperatura. Então, essa umidade com essa temperatura mais alta faz com que forme o mofo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o mofo de feno não necessariamente vão formar aquelas placas
que a gente consegue ver se mostra só piora, né? E veja bem, viu, pessoal? Nós estamos falando de ração aqui, mas fiquem atentos com a própria matéria, o ingrediente que vocês têm, porque as agropecuárias vendem o farelo de trigo de saco, vendem o milho de saco, né? Aveia de saco. Então, isso serve para tudo, né? E o feno, Riba, acaba tendo... Às vezes fica uma poeirinha em cima do feno e um cheiro ardido, que isso caracteriza. Então, isso não pode ser fornecido para o cavalo, tá? E o armazenamento do feno também serve da mesma forma. Tem que ser um local ventilado e tem que ser desencostado do chão e desencostado da parede. É a mesma sistemática. Tá certo. O pessoal da revenda e produtor e fazendeiro é o seguinte, é que nem remédio. Você comprou, tem maneira de guardar o remédio para que ele haja no seu organismo da maneira que deve agir. A ração e os componentes de uma ração é a mesma coisa. A mesma coisa. Jeito de guardar, um jeito de acondicionar, que é para não causar problema para os animais. Não é à toa que essa mulher está com 17 anos de Guabi, tá? É uma veterinária aí que formada na Uniban, é uma moça lá de São Bernardo de Campos, nasceu naquela zoeira, que é aquele ABCD paulista. E a Guabi, gente, para vocês saberem, a Guabi é uma empresa que tem 46 anos de Brasil, né? Mexe com nutrição, saúde animal, né? Exporta para mais de 30 países, tem 5 indústrias no Brasil, 2 centros de distribuição e usa, de alguma maneira, a revenda e a distribuição brasileira para atender o produtor. É gozado que no Brasil, eu estava conversando com um especialista, estava falando assim, do número, assim, são 5 milhões de cabeças de cavalos, se eu não estou, se a memória não me falha, pelo menos 1 milhão atuando na fazenda, em manejo, ou como esporte, ou então como animal de criação mesmo. E é um número fantástico. E existe um número de revendas, milhares de revendas no Brasil, que são pequenas, que vendem a raçãozinha lá, um outro tipo de equipamento que é só dirigido ao equino. Como é que é isso e como é que nasceu essa sua paixão? Uma pessoa de São Bernardo do Campo, um mar de prédios, se apaixonar por cavalo. Eu acho que a minha paixão veio do meu avô, que meu avô foi cavalariço do Exército. E meu pai sempre foi apaixonado por cavalo. Então, eu sou apaixonada por cavalo. Não posso falar isso, porque eu sou pequena. Desde criancinha. Eu sou apaixonada, desde de menina. Né? Eu já montava, com 2 anos eu já montava, e aí veio a minha paixão, eu falava que eu queria ser polícia de montada, depois que eu ia morar no jockey, enfim, as coisas aconteceram. Então, eu me dediquei sempre a isso. Né? E aí, estou na Guabi há 17 anos, trabalhando exclusivamente nessa parte de nutrição com equinos, e a gente tem uma preocupação muito grande, Riba, de poder apoiar, inclusive, as próprias revendas, né? Que nem a gente está conversando aqui hoje. Para você comprar a ração da Guabi, tem que ser através de um representante comercial. Você não consegue ligar na Guabi e pedir para entregar na sua casa, não é possível, na sua fazenda. Sempre vai ter um representante que vai intermediar ou um consultor de vendas. Eles fornecem para os lojistas, né, em condições comerciais, para que eles possam aí, no caso, com distribuidores. Exato. E aí, assim, a nossa equipe técnica no campo é muito grande. Então, nós temos a equipe de equinos, que nós somos em 7. Nós temos a Letícia, que é a gerente da linha de loja, que faz todo esse trabalho. Nós temos os técnicos de bovinos, técnicos de peixes, técnicos de aves. Perfeito. Por quê? Para poder dar um apoio para o criador, né? E também para os lojistas, que isso é uma coisa que a Guabi faz muito, que é treinamento em loja. Que legal. Por quê? Porque os balconistas, eles precisam ter informação para que eles possam efetuar a venda. Então, a gente faz os treinamentos com todos os funcionários, explicando os produtos, dando um pouco mais de embasamento técnico, para que isso passe confiança para o consumidor e ele passe a... Então, isso é um serviço que a gente oferece para os nossos clientes lojistas. Que maravilha. Cláudia, e falando em equino especificamente, que é a sua área, é um portfólio hoje de quantos produtos aí ligados à ração e se também tiver de saúde animal? Nós temos mais de 20 produtos só da linha de equinos. Né? E a Guabi ela é pioneira em alguns segmentos com relação a isso também. Então,
ração com polpa de beterraba em alto nível de energia, foi uma inovação da Guabi. Nós temos um produto, inclusive, que é a Guabitec Protect, que a gente desenvolveu para esses casos de micotoxina, que são os clientes que usam silagem de milho, que usam feno de bola pré-secada, que são 2 tipos de volumoso, que deem maior incidência de ter mofo. Então, a gente desenvolveu uma ração para poder dar para esses cavalos, para que evite esses problemas de micotoxina. Então, assim, a gente tem todo um trabalho técnico com o cavalo que é muito legal. Ah, que legal, tá vendo, gente? Olha o seguinte, ó, água é a origem da vida, é a origem de diversos tipos de vida. Todas têm que estar no meio ambiente, e o fazendeiro brasileiro sabe que tem que manter esse equilíbrio com todos esses seres vivos. Agora, é perfeitamente possível, desde que use tecnologia apropriada, para você fazer uma produção animal, conviver com esses seres vivos e não ter prejuízo, ter margem, ter lucro e conseguir tocar o seu negócio ganhando dinheiro. É isso, né, Cláudia? É isso aí. E resultado, né, Riba? Acho que a ideia é essa. Todo criador quer ter resultado. E isso vem pela boca, o que você falou. A água é 65% do nosso corpo e o restante é o que a gente come e os animais são a mesma coisa. Então, quanto melhor for a qualidade dos produtos, da matéria-prima, dos produtos que você oferece para o seu animal, mais saudável ele vai ser, né? E melhor ele vai produzir, não tenha dúvida. Aí tá vendo, gente? Isso aí é Cláudia. Uma pessoa que não sabe nada de cavalo, né? 17 anos só de Guabi, paixão total por cavalo, e no mundo moderno do Brasil, terceira agropecuária do mundo, caminhando para ser a segunda, usa muito cavalo na sua fazenda para várias coisas, desde esportes até manejo e também para produção, até mesmo carne, mas isso é um assunto que a gente pode tratar uma outra oportunidade. O Brasil é um exportador de carne de cavalo, né? Que é uma carne para cuidar desse gado todo aí, que tem esse plantel de bovino que nós temos no país, tem que ser cavalo. É o maior plantel, na verdade, né? Perfeito. São os cavalos de vida. Exato. Gente, o Brasil, o que é o Brasil dos últimos 200 anos? É um Brasil tocado por cavalo e boi. É isso que fez a história da ocupação do território brasileiro pelo brasileiro nos últimos 200 anos. Cláudia, vai voltar, está marcado, está convidado para voltar mais vezes no Papo de Prateleira. A hora que você quiser. De tecnologia de ração para cavalo, como é que está o cavalo na fazenda brasileira e como é que ele ajuda o produtor a produzir mais para o Brasil e para o mundo. Combinado? Combinadíssimo. Muito obrigada pelo papo, foi ótimo e eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada. Opa, outro grande para você, Cláudia. A gente falou com a Cláudia, que é lá a supervisora técnica de equinos da Guabi, tá, que mexe com nutrição e saúde animal. Aqui para você no Papo de Prateleira, que sempre acompanha o que a indústria está fazendo de bom para ajudar o produtor, e esse repasse de produção da tecnologia é feita por revenda, distribuição e loja de cooperativas brasileiras. A gente fica por aqui, curta o Papo de Prateleira, entre lá, toca o sininho, curta, porque aí você vai ouvir novidades sobre como produzir melhor na fazenda do Brasil. Tá bom? Um abraço, tchau, Cláudia, até a próxima, tá? Tchau, até, pessoal, até. Obrigada.